Nós temos estudo bíblico aos sábados. Façam parte do estudo bíblico, é importante. Nós teremos turma nova aí para o início do ano. Nós temos discipulado com o pastor, com as pastoras da igreja. Amanhã, inclusive, bate-papo com os homens. Olha aí, você que é homem. É isso aí, vamos falar de novo. Amanhã, que horas, pastor? Não, vamos ver se está. Amanhã, 9h30 da noite, bate-papo com os homens. Estamos melhorando. Pelo menos nós temos 2 que aderiram, né? Os demais vão aprendendo em nome de Jesus. Tadinho do Gabriel, antes era só o Gabriel, gente. Agora já tem. Não é Gerson, não, é o Fabrício, não me confunda. Olha, eu estou tentando ajustar esse negócio de confundir o nome do povo da igreja. Gente, eu sou uma pessoa séria, momento da palavra, vamos parar com isso, vamos lá. Mateus 8:5, todo mundo achou, né? Amém. Amém. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Com uma palavra o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro digo: vem, e ele vem. E ao meu senhor: faze isso, e ele assim o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, graças a Deus, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja conforme a tua gente, vai-te e seja conforme a tua fé. Não gostei disso não. Vai-te e seja conforme a tua fé. Muito bem. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Feche os teus olhos. Peça para o Espírito Santo de Deus continuar falando com você, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelos teus feitos, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, por essa palavra. Senhor, eu quero te agradecer pelo que o Senhor já fez aqui hoje. Eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer. Obrigada, Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Tira toda a dispersão da mente, toda a divagação, todo o achismo, tudo aquilo que não vem de ti, toda a resistência humana, toda a resistência demoníaca cai por terra em nome de Jesus. Espírito de Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. A palavra que traz cura, que traz transformação, que traz a existência que não existe, só pode vir do teu trono, do teu altar. De homem nenhum pode sair palavra de vida, só do Senhor. Só o Senhor tem fonte de vida eterna para jorrar de dentro de nós. Rebachuri Calabás, Espírito de Deus, eu levo cativo em obediência a Ti, a minha alma, que somente o Teu Espírito Santo fale. Toda atrapalhação, toda confusão, todo valente, nós amarramos e lançamos no abismo em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.
aplauda com vontade, porque é o Senhor. Pode se assentar. Eu ouvi uma pessoa falando para mim outro dia assim, que eu era muito espontânea. Eu não sei se eu sou espontânea. Eu sou o que eu sou. Deus me fez assim. Eu sou filha, isso eu tenho, né? Então eu não sei se é espontânea, se não é, mas é assim que Deus me fez e é assim que Deus me usa. Então a palavra do Senhor, ela está trazendo aqui um servo centurião que foi em direção a Jesus porque ouviu falar dos feitos de Jesus. Aquele homem, ele só ouviu falar, ele não andava com Jesus, ele não era discípulo de Jesus, ele era ali um soldado romano. Era isso que ele era. Ele não andava, ele não sabia, ele não viu os milagres que Jesus tinha feito, mas ele ouviu falar que tinha um homem na terra que estava fazendo milagres, que estava curando, que estava pregando a palavra, que estava multiplicando pão, peixe. Ele ouviu falar dos feitos de Jesus e ele creu. E ele foi até Jesus, mandou ir até Jesus. Ele não foi, ele mandou ir até Jesus. É engraçado que às vezes a pessoa fala assim, não, mas aqui assim, ali assado. Quando você pega uma diversidade de Bíblia para ler, você vê nas traduções os detalhes das coisas. Em Lucas fala que ele enviou os servos, em Mateus fala que ele foi. É o microfone na caixa, né? Então, a gente precisa entender a essência da palavra. A essência da palavra é o que? Aquele homem não caminhava com Cristo, ele só ouviu e ele creu. Nós caminhamos com Cristo, caminhamos ou não caminhamos? Vivemos milagres, vivemos ou não vivemos? Enxergamos os milagres na vida dos nossos irmãos, não é assim? E muitas vezes nos está faltando o quê? Fé. Porque quando Deus libera uma palavra, Ele libera a palavra para trazer existência. Sabe o que você precisa? Uma palavra. Sabe até quando eu fico angustiada com uma situação? Até Deus me falar acerca da situação. Porque se Ele falou acerca da situação, acabou minha angústia. Se Ele falou ali acerca, sei lá, pode ser o que for, vida financeira, é aquela palavra que eu vou crer, é aquela palavra que eu vou declarar, é aquela palavra que eu vou profetizar. Deus falou uma palavra acerca dos meus filhos, acabou. É aquela palavra que eu vou orar, é aquela pode estar acontecendo o que for ao redor, é aquilo que eu vou crer. Basta uma palavra. E aquele homem, mesmo sem caminhar com Deus, já viu aqueles crentes que falam assim, dá um sinal. Igual Gideão, molha aqui, molha ali, não molha ali. Eu preciso de um sinal de Deus. Aquele homem não precisou de sinal de Deus. Ele simplesmente creu. E agora quer saber que mais me choca na palavra? É que aquele homem, ele não foi pedir para ele. Na tradução da Bíblia Plenitude, que eu nem sei qual que é a tradução que está lá, mas está lá escrito que aquele homem, ele estava perturbado. Terrivelmente perturbado, ele estava perturbado. Então, a paralisia que ele estava vivendo, a doença que ele tinha, não era só uma doença física, era algo que tinha raiz no espiritual, era demônio. Porque se não fosse, como é que ele estava perturbado? Estava perturbado pelo quê? Pela dor? Está perturbado pelo quê? Por estar deitado, sentado, sei lá como ele estava, paralisado, porque também fala só que era paralítico, acho que não andava, né? Estava perturbado pelo quê? Pela mente, pela alma? Acho difícil, viu? Muito difícil. Mas Jesus, ele falou que ele iria. Não importa se a paralisia que
é física ou é espiritual, não importa se a perturbação é da alma ou de demônios, não importa. Em Jesus você tem a cura em nome de Jesus. Em Jesus você tem a palavra que liberta em nome de Jesus. Agora, aquele homem era um servo do soldado. Ele não era filho. Ele não era servo. Era um empregado a quem muito ele estimava. É isso que o texto fala. Era um empregado a quem ele amava, a quem ele estimava. E ele ouviu de Jesus e mandou ir buscar a cura para aquele homem que estava daquele jeito. Interessado no quê? Entenda que a nossa motivação, ela precisa estar alinhada. Ele não estava interessado naquilo que aquele servo dele poderia realizar. Ele estava interessado que aquele servo fosse curado, se levantasse, começasse a andar e deixasse de ser perturbado. A gente vive num mundo onde as pessoas fazem as coisas por base de troca. Não é assim não. O evangelho genuíno não é esse. Aquele homem, ele entendeu isso. Ele entendeu na essência aquilo que precisava ser feito. E aí, ele fala assim: eu não sou digno de que entre na minha casa. Eu sou servo sujeito à autoridade. E se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que o milagre vai acontecer. Sabe o que ele reconheceu ali? A autoridade de Cristo. Enquanto aquele homem que era romano, ou sei lá, que era soldado, deve ser romano, né? Era romano? Era romano, pronto. Aí ninguém me enche o saco depois. Pode falar isso? Não sei, Jesus agora já foi. Então, aquele homem que era romano, agora eu estou embasada, posso falar por ele. É romano, era soldado, não conhecia a história do povo de Israel, não conhecia o Deus de Israel. Quando eu falo conhecer, não é conhecer de ouvir falar, é de ter uma experiência, um relacionamento com aquilo. Ele não tinha, ele não fazia parte daquela cultura, ele não acreditava no mesmo Deus, não, nada disso, amém? Não fazia parte nada disso. Ele só ouviu falar de Jesus e daquilo que Jesus tinha feito. E vamos lá, em outro texto, lá em Lucas 7, fala que as pessoas intercederam por ele. Falaram para ele assim, para Jesus assim: então, ele nos ajudou na construção do templo. Mas ele era o quê? Ele era o quê? Romano. Ele era romano. Em contraponto, você vê as pessoas que nasceram e cresceram na igreja. O povo gosta de falar isso, né? Então vamos. Nasceu e cresceu na igreja, criticando a autoridade de Jesus. Abre lá em Mateus 21. Aline, você é linda, seja bem-vinda. Vou te colocar para trabalhar já. Liga aquele ventilador para nós. Obrigada. Estou com calor, vocês não estão com calor? Ai, eu tô. Coitada da Caroline, vou deixar ela congelar. Mateus 21, versículo 23. Olha lá. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se deles os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? Enquanto um reconhecia a autoridade de Cristo, aqueles que deveriam conhecer a autoridade, porque conheciam as leis e os profetas, questionavam: e quem te deu essa autoridade? Aí Jesus falou assim: eu também vou fazer uma pergunta. Se me responder, eu também vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acredita nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta.
Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Sabe o que Jesus queria deles ali? Uma coisa chamada posicionamento. Se eles falassem o batismo de João é vindo dos céus, eles teriam que se submeter àquele batismo. Ou não? Tem uma abelha aqui. Eles teriam... É verdade, pode pegar. Vai que pica a gente. Eu não vou... Não. Aleluia. Foi-se embora. Jesus, misericórdia, perdoa. Você viu o que ele fez com a abelha. Então, se eles dissessem que aquele batismo é vindo dos céus e reconhecessem que era válido, eles também teriam que se batizar. E se dissesse que não, o povo que acreditava que João Batista era um profeta, e era mesmo, iria para cima deles. Então eles ficaram em cima do muro. Deus não quer ninguém em cima do muro não, meu irmão. O que é de Deus é de Deus. O batismo veio dos céus, veio dos céus. João Batista era profeta, era profeta. Mas sabe por que eles não se colocavam naquilo? Porque eles tinham os costumes e as tradições deles acima da palavra de Deus. Sabe o que Deus está fazendo? Mostrando que costume e tradição não está acima da palavra dele. Por que não reconheceram? Vou vir mais para cá para parar esse adendo. Por que eles não reconheceram a autoridade de Jesus? Por que eles questionavam? Porque Jesus nasceu em Nazaré? Porque o Messias tinha que vir do jeito que eles queriam? Por que eles não reconheciam que Cristo era o Messias? Porque tinha Raabe, Tamar, na genealogia? Porque ele se assentava e comia com os pecadores, mas não fazia a prática do pecado? Tinha gente que questionava: por que lava a mão? Os seus discípulos chegam e comem sem lavar a mão. E o Senhor falava assim: ué, vocês estão preocupados com isso? E vocês não estão preocupados em cumprir a lei? Em várias passagens a gente vê o Senhor questionando e tratando isso e dando a oportunidade deles reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador, deles conhecerem Cristo como Messias. Sabe qual é o nosso problema? Se a gente andasse mais no Espírito, mais ligado ao Espírito de Deus, se o nosso coração fosse mais parecido com o coração de uma criança, ficava mais fácil de enxergar Deus. Mas a gente é tão vaidoso, tão arrogante, que não consegue enxergar Deus nas coisas, que não consegue ver a autoridade do Senhor nas coisas, não consegue ver o mover de: mas quem é esse, quem é essa, quem é aquele, quem é aquela? Sangue de Jesus tem poder. Se eles olhassem os feitos de Jesus, quem é que faz o que Jesus fez? Nós podemos, sabia? Porque Jesus falou, depois que ele ressuscitou, que nós faríamos obras ainda maiores do que ele fez. E por que não fazemos? Porque está faltando fé, está faltando acreditar. Sabe por que nós não fazemos? Porque muitas vezes nós somos egoístas. Entramos na presença de Deus para falar: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ele já te deu. Ele já te deu. A palavra já foi liberada. Ele não precisou tocar, ele não precisou estar perto. A palavra foi liberada e ele viveu a cura que ele precisava, e o nome do Senhor foi glorificado. A palavra foi liberada sobre a tua vida e o nome do Senhor foi glorificado. Muitos vinham do Oriente e do Ocidente. Está falando da gente, nós aqui. Eu quero me assentar na mesa do Senhor. Eu quero ir para o céu.
Então eu sou chata mesmo, eu sou aquela que fica se vasculhando milhões de vezes, que às vezes quer tratar as coisas com mais transparência do que devia. Bem colocado, Carolina. Entendeu? Mas eu quero ir para o céu, eu não quero que nada me atrapalhe, eu não quero que nada me embarace de viver com o meu Senhor. O desejo nosso não é receber algo, uma bênção, não, a gente já recebeu. Já recebeu a palavra de Deus, as Escrituras, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela não é mais um livro. A palavra de Deus, ela é viva, porque antes desse escrito chamado Bíblia existir, a palavra já existia. Isso aqui é a palavra de Deus, é humano e espiritual, mas é muito além do que isso. Deus faz as coisas por intermédio da sua palavra. Gênesis 1. Abre lá. Se não achar Gênesis 1. Pelo amor de Deus. Estudo bíblico todo sábado às 6 horas da tarde. Não me entristeça. Pelo amor de Deus. Versículo 3. O que está escrito aí? E? Pelo amor de Deus, lê esse negócio direito. E disse Deus: haja luz. Houve luz e se cumpriu. O que Deus disse? Haja luz. E o que Deus disse para você? A mesma palavra o Senhor liberou sobre a tua vida. Abre lá, Evangelho de João. Para quem não sabe, assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí você vai decorando. Mateus, Marcos, Lucas, João. Acharam? João 8:12. Ah, mas ali Deus estava falando no contexto de que a luz era a luz, entendeu? A luz do mundo. João 8:12. Se vocês acharam o 12, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão de parabéns, porque eu pulei o 12 aqui e fui para mais para frente. O que está escrito aí? De novo lhes falava, dizendo: ele é o quê? Ele é o quê? Ah, tá bom. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vocês não entenderam, né? O mesmo Deus que liberou a palavra para que houvesse a luz no mundo é o mesmo Deus que é a luz do mundo. É o mesmo Deus que libera a palavra para que haja luz na tua vida. E tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é cadeia, tudo aquilo que é prisões, tem que cair por terra na autoridade da palavra liberada pelo Senhor. Amém. Agora, em outro texto, o Senhor fala assim: pode acender uma luz e colocar escondido? Não lembro aonde, na cama, debaixo da mesa, não lembro. Tem como? Não tem. A luz que o Senhor acendeu na tua vida já brilha. Não tem mais treva, porque é Ele mesmo, é o Espírito Santo de Deus dentro de você. E aonde você vai, você é portador, embaixador do reino de Deus. Aonde você vai, a luz vai brilhando através de você. E não estou preocupada com o resto das hermenêuticas da vida, não estou, porque quando Deus me deu isso, nem sei se tem coerência no negócio da hermenêutica. Eu sei que é a palavra de Deus que ardeu no meu interior, e o Senhor falou para mim: Gisele, para você basta uma, viu, Gisele, aprenda, para você basta uma palavra. Aquele que liberou a palavra falando que haja luz no mundo, a luz no teu interior, e do teu interior vai fluir rios de água viva. Amém. Obrigada por concordar. É assim. Deus me entregou. É isso que
que eu vou viver. Sabe por quê? Abre lá em Isaías 55. Fico com medo de qualquer hora alguém na internet perguntar: quem é essa Gisele que essa mulher tanto fala? Sou eu mesmo, gente. Acharam? 6. Estou usando o telefone do povo aqui para segurar as páginas. 55, 6. Olha o que o Senhor fala: buscai ao Senhor enquanto se pode, invocar enquanto Ele está. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta ao Senhor, converta-se ao Senhor. Nós começamos o culto falando sobre o quê? Não foi isso? Foi, o presbítero citou, não estou doida? Falou de conversão e explicou o que era conversão. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ai, mas eu estou com medo, ai, mas eu estou com vergonha, ai, mas você está nada, meu querido. Volte para o Senhor e volte correndo, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O que aquele povo queria? O Messias segundo o que a carne deles. Não é isso? Ah, bom. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E em Provérbios ainda fala assim, que há caminhos para o homem que parece certo, mas que no final são caminhos de morte. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam vazia, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, sem cumprir aquilo que precisa ser cumprido na tua vida. Amém. Nós precisamos aprender a crer, porque muitas vezes o Senhor está liberando palavra de liberação de tantas coisas que nós já vivemos aqui, e para aquilo que é bênção o nosso coração se abre, e para a gente viver aqueles milagres, e tem aumento, e tem porta, e tem isso, e tem aquilo. Mas quando o Senhor fala assim, se arrependa, a gente fala, acho que não é bem assim, está errado. O mesmo Deus que liberou a palavra da prosperidade, da porta do casamento, seja lá do que for, é o mesmo Deus que nos conserta e nos corrige, porque Ele nos ama. Amém. E nós devemos aceitar com a mesma alegria. Não a alegria de estar fazendo errado, mas a alegria de ouvir a voz de Deus e ter um Deus que ama. Porque o texto de Hebreus diz que aquele a quem Deus não está corrigindo é bastardo. Abre lá, Hebreus 11, né? Eu sou boa nesse negócio de confundir as coisas. Vou abrir na Bíblia do pastor, vamos ver se... Deixa eu ver se eu acertei. Não tenho certeza se é 11 não. Senão eu vou ter que colar. Obrigado! 12:6. Glória a Deus. Vamos do 4? Do 4 é legal. Ainda não resististes até o combatendo contra o pecado. É fácil então, né? Tá. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles forem repreendidos. Pausa. Tem gente que Deus repreende, a pessoa para de fazer aquilo que o Senhor colocou na mão. Para de ir para a igreja. Sabe criança mimada? Que às vezes você fala assim para ela:
Espera aí, ventilador, vira para lá. Isso, querido, vamos lá. Colabora. Sabe a criança mimada? Que você fala assim: para de brincar com este amiguinho. Também não vou brincar mais com ninguém. Vou viver no meu quarto. Sangue de Jesus tem poder, que você não é criança mimada. Amém? Amém. Se está falando é esse amiguinho, é esse é desse jeito, é desse jeito. Em nome de Jesus, entenda o que o Senhor tem para você, entenda os caminhos que o Senhor tem para você e para de meninice, que é tempo de crescimento, em nome de Jesus. Então você não vai desmaiar o seu coração, nem fazer pirraça, em nome de Jesus. Está no texto isso? Nesse não, mas fique em paz, porque é princípio. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Suportais a correção de Deus. Suportais a correção. Deus os trata como... Porque o filho, que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todas são feitos participantes, sois então? E não? Então, é mais ou menos assim. Não é prostituição, isso é prostituição para um, isso não é para o outro. Isso é prostituição, e isso é exemplo para a igreja inteira. Todo mundo está sendo ensinado na mesma palavra. Essa conduta está errada. Por quê? Porque infringe a palavra de Deus e atrapalha o teu crescimento. E não é uma coisa só para um, é para um todo. Pecado é pecado. Pecado só para um? Não, é para um todo. Então peraí, vamos ver se eu entendi. A Caroline, vou te usar, tá aqui na frente, é você. A Caroline falar com a dona Sara a respeito da vida da Vitória que está lá fora, não para edificação, é pecado. Agora eu falar com a Valquíria, não é? Tô de olho. Ué, o que é pecado para Caroline e para Sara é pecado para mim e para Valquíria. Não tem exceção, não. Não existe exceção. Então, quando a gente recebe uma palavra do Senhor para nos corrigir, nós devemos entender e nos posicionar rapidamente. Sabe como é que funciona? É pecado. Pequei. Senhor, me perdoa, me ajuda a não pecar mais. Quem sabe a oração do Pai Nosso aqui? Não me deixa cair em tentação, porque tentado você vai ser. Senhor, me fortalece, não me deixa cair e me livra do mal. Que mal é esse? Do mal de dentro de mim, do mal de fora de mim, de qualquer mal que possa existir, o Senhor já me livra em nome de Jesus. Do mal que eu penso a respeito da minha pessoa mesma, do mal que eu sinto dentro de mim, dos maus pensamentos, da fala mal, de tudo que é mal. Quando a gente fala de mal, fala assim, é um mal que vem de fora do Satanás. Tem gente que faz mais mal para ela mesmo do que o próprio diabo. Gente. Nunca pode nada, nunca é limitado, nunca vai para lugar nenhum, nunca desabrocha, nunca cresce. Está fazendo mal para si mesmo. É porque eu acho que é assim, sangue de Jesus tem poder. Jesus te chamou a vida inteira. Deu a salvação. Tá bom, agora eu sou salvo. Não vou para a igreja. Pelo amor de Deus. Eu disse no começo que só a salvação, se Jesus não fizesse mais nada, já estava bom. Mas Ele tem muito mais para realizar na tua vida e através dela. A salvação é para você ir morar no céu, mas é para te salvar de você mesmo. Começa desfrutando. Qual o nome da igreja mesmo? Porque a gente não estava desfrutando do amor dele. A gente precisa aprender a começar a desfrutar. Eu estou desempregado. Você vai desfrutar do Jeová Jireh, do Deus que provê.
vai desfrutar do Deus da cura, Jeová Rafá, Deus que cura. E isso eu sei que eu estou falando sério. Brincadeiras à parte, mas é fato. Vai se apropriar da palavra de Deus. Nossa, Senhor, eu quero ter experiência contigo. Eu quero orar mais. Você quer orar mais? Eu te conheço e eu sei que de livre e espontânea vontade você não vai orar mais. Deixa eu dar uma apertadinha. Vou permitir uma lutinha só para você orar mais. Caramba, vai orar. Sabe por quê? Porque não está enxergando os propósitos de Deus. Porque está na dúvida. Filho não tem dúvida que o pai ama. Quem aqui tem dúvida de que o pai carnal ama? Levanta a mão. Olha ali quanto. Olha. Meu pai é uma pessoa. Meu Deus do céu. Os meus tios que fiquem em paz, em nome de Jesus. Meu pai era uma pessoa que ele dava carinho com a filha, que eu não posso sair daqui. Ele dava carinho assim. Olha que bonitinho, meu pai dando carinho. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Meu pai dava carinho desse jeito. Mais ou menos isso. Eu deitava no colo dele, depois de grande, lógico, meu pai chegava lá causando e deitava no sofá. Ele estava sentado com as perninhas cruzadas, eu deitava lá e ele fazia carinho assim. Pai, pesada a sua mão, né? Tá reclamando, eu paro. Seu Darcílio trabalhava, trazia comida para dentro de casa, fazia as coisas, me ensinou a andar, me ensinou a falar, me ensinou a comer até o que eu não gostava, porque ele fez uma horta para eu aprender a comer rabanete. Quem é que gosta de rabanete? Eu gosto, eu e Fabinho. Amo rabanete, a Valquíria também, né? Não? Jurava que eu ouvi você falando, olha! Faz com as pessoas. Sabe? Me ensinou a comer cenoura, porque eu não podia ver uma cenoura na frente. Era o jeito dele expressar o amor dele. Minha mãe, pior ainda. Se o meu pai era assim, a minha mãe, você pode ter certeza que a gente não sabia muito bem o que agradar. Mas convicção de que me amava sempre. 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 Os melhores conselhos. Algumas coisas estavam fora da palavra, depois eu aprendi e tirei. Mas muitas das coisas que ele me ensinou tinha princípio espiritual. Sabe por que a gente não consegue ouvir uma palavra de Deus e confiar nela? Porque muitas vezes você ouviu palavras como sendo dita de Deus e não se cumpriu na tua vida. Porque muitas vezes você ouviu palavras de autoridades, de pessoas, seja quem for, mãe, pai, marido, seja quem for, que não foi fiel àquilo que prometeu. E você transferiu isso para o Senhor sem perceber. Gente, Deus é Deus, viu? Deus não é ser humano. Eu posso falhar, já falei, só nessa ministração já fiz uma salada e falhei um monte de vezes. Mas o Espírito Santo não deixou de falar conosco. A minha parte humana foi falhar. Não achava o texto, troquei. Essa é a minha parte humana. Mas o Espírito Santo de Deus não deixou de ministrar o teu coração e abrir o teu entendimento. Não deixou de falar com você. Então a gente precisa aprender que o ser humano, isso não pode também ser desculpa para a gente continuar a vida inteira errando. Porque o espírito está? Quem é fraco? A carne. Então eu tenho que alimentar mais quem? Eu quero estar forte alimentando a carne. Eu não consigo entender quando Deus me abre uma porta. Deus abriu a porta para depois me levar do outro lado do planeta? Ai, que coerência. Que Deus é esse? Não. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu tenho convicção no meu espírito que cada pessoa que está aqui, não estou falando aqui hoje, eu estou falando das pessoas que não chegaram ainda para cá, que são daqui, mas não estão aqui. Eu tenho certeza que foi Deus que colocou neste lugar.
Eu tenho convicção. Por quê? Porque eu falei, Senhor, então que aqui só tem as pessoas que o Senhor tem para este lugar. Quantos visitantes a gente tem na igreja? Levanta a mão. Não tem. Já é da casa do Pai. Já é da casa do Pai. Já está no corpo. Oi? Visitante hoje. Mas aqui geralmente a pessoa entra igual você. Só para visitar. Quer ver um exemplo? Está aqui na frente. Ele veio para visitar. Na semana de aniversário da igreja. Quer ver outra pessoa? Aí, ó. Não, vocês vieram na célula. Aí, ó. Valéria aí do seu lado, ó. Veio para visitar. Por quê? Porque é a casa do Pai. É difícil a pessoa entrar aqui e não permanecer. Veio só para receber uma palavra, é muito difícil. Porque eu não estou preocupada em quantidade. Eu não estou preocupada, não estou preocupada com o que acha, com o que deixa de achar. Eu estou preocupada que o Senhor traga as vidas que Ele tem para cuidar neste lugar. Que Ele traga a palavra de transformação, de cura, de libertação. Eu estou preocupada em ver vocês bem, não por aquilo que vocês possam realizar, mas por aquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês e através de vocês. Para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Para que você seja salvo, para quando Jesus voltar, Ele vir buscar você e você está limpo. Você não está dentro de um lugar enganado por aquilo, buscando só o que Deus pode fazer e vivendo uma vida apática, sem relacionamento, sem ouvir a voz de Deus. Ontem nós tivemos um testemunho maravilhoso, depois do batismo. A pessoa ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Isso é privilégio só dela? Não, eu quero ouvir a voz de Deus todos os dias. E aliás, o ápice do meu dia é quando Ele fala, porque se Ele não falar eu fico triste. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quem mais vai me dar a direção? Sabe o que a gente precisa aprender? João 1. Abre lá, Evangelho de João. Não é 1 João não, tá, gente? É João, Evangelho. Quer ver outra pessoa que veio nos visitar e nos ajudava nos batismos? E aí ela falava assim que ela era de lá. E eu falava assim, você não sabe, eu estou esperando o Senhor te mostrar, mas você já é daqui. A Cris ali. Lembra, Cris? Outra pessoa que vinha nos ajudar no batismo. E eu falava, já é daqui e não sabe. Pastora Raquel. A Ana Paula já era daqui desde o começo. Estava só esperando a liberação. É que demoraram para liberar ela. Ela teve, ai meu Deus, tem que esperar um pouco mais. Mas é outra também que já era desde o início. Então, raramente Deus vai trazer alguém aqui só para receber uma palavra e ir embora. É raro. Pode ser que aconteça hoje a primeira vez, irmão. Mas é raro. Pode ser. João 1. No princípio, o verbo era Deus. Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. A palavra que você precisa é Cristo. A palavra que você precisa é Jesus. A palavra que você precisa é se relacionar com Ele. Isso aqui, ó, quando você olhar para cá, as escrituras. São as escrituras, mas são os ensinamentos do próprio Cristo para a tua vida, do próprio Deus para a tua vida. São as escrituras que são sagradas e é com Ele que você precisa se relacionar. A palavra já foi liberada. Mas vai dar certo. Provérbios, para mim haverá bom.
Não é segundo o que eu quero. Quando eu estou na dispensação do Espírito Santo de Deus e eu consigo abrir mão das coisas para o Senhor vem com aquilo que Ele tem para a minha vida. Não estou falando de bem material, não. Eu estou falando de abrir mão. Abrir mão do nosso querer, do nosso achismo, do nosso pensamento, do nosso eu. Quando a gente abre mão para o Senhor vem. E vem para nos dar, geralmente, aquilo que a gente sempre sonhou, porque foi Ele mesmo que colocou dentro de nós. A gente só não percebeu. Mas nos caminhos dEle. Porque os pensamentos dEle são mais altos do que os seus. Sabe a palavra? A palavra disse na cruz, já está consumado. Jesus, está tudo pronto. Você não precisa se preocupar com mais nada. Já está consumado. Ah, mas se você abrir mão do seu querer, já está consumado. E se for pelo seu querer, você vai doer um pouco mais, mas já está consumado. Quando a gente fala assim, eu abro meu coração para que entre o Rei da Glória, o Rei governa. Quem abre o coração deixa Deus governar. Deixa Deus governar. Deixa Deus governar. A palavra que você precisa não é a palavra que sai da minha boca, é a palavra que sai da boca de Deus para a tua vida. Eu não quero de mim mesma falar nada na tua vida, porque não vai, por mais que eu deseje, por mais que eu queira, não vai produzir efeito. Mas quando a palavra vem do alto e sublime trono, e você fala assim, em nome de Jesus, está curado. Ah, está curado. Quando a palavra vem do trono de Jesus, e você fala assim, haverá restauração, haverá restauração. Quando a palavra vem do trono de Deus, e você está ali com o Espírito Santo, e Ele fala assim, a porta vai se abrir, ela vai se abrir em nome de Jesus. Porque veio dEle, e Ele vela para que a palavra se cumpra. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se você entrou aqui, achando que você precisava de uma palavra de homem, se você entrou aqui falando assim, Deus, eu preciso de uma palavra, fala comigo e me dá uma palavra. A palavra já foi dada e ela é Cristo sobre a tua vida. Se você entrou aqui e você olhar e falar assim, eu estou perdido, eu não sei por onde andar, eu não sei o que fazer, a palavra que é Cristo te dá a direção, Ele é o caminho. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. A palavra já foi liberada sobre a tua vida. Comece a orar agora. Qual a palavra que foi liberada sobre a tua vida? Eu tenho palavra, Senhor, liberada do alto e sublime trono de salvação, de transformação. Ah, Senhor, eu tenho palavra de salvação para minha família, Pai. Glória a Deus, porque eu posso vê-la se cumprindo. Obrigada, Senhor. Eu tenho palavra liberada sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida financeira, e não aceito nessa área da minha vida, Pai, algo diferente da palavra que o Senhor liberou. Eu tenho palavra, Senhor, liberada sobre este povo, essa igreja, e eu não aceito palavra que não veio do Senhor sobre esse povo e sobre essa igreja. Eu não aceito, em nome de Jesus, situações contrárias à palavra que o Senhor liberou sobre essa igreja. Se o Senhor falou que o nome dessa igreja é desfrutar do amor de Deus, então nós vamos desfrutar do teu amor em todas as áreas, em nome de Jesus. Nós vamos desfrutar do amor de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus em todas as áreas, em nome de Jesus. Ah, não tem como voltar atrás, porque já está consumado. Já está consumado. Do nosso interior vai fluir a luz de Cristo, e tudo que era trevas, todo sentimento
maligno, de trevas, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo pensamento de trevas, de tristeza, de abatimento, de doença, de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Jesus é a luz que ilumina o teu interior, e a palavra diz que sobre ele levou toda a enfermidade. Eu declaro a cura em nome de Jesus. Ele liberou a palavra sobre Abraão e falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, nós somos famílias benditas do Senhor em nome de Jesus. Tentará contra o braço forte do Senhor. Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Que você precisa Quem converter tentará a Deus. contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá área da nossa vida existe uma palavra. resistir? Para cada área da nossa vida existe uma palavra liberada. Para cada área. E Satanás, sabedor disso, ele também vem com uma palavra para destruir as nossas motivações e para nos desestabilizar emocionalmente. Em nome de Jesus, por isso acredite, creia na palavra que está escrita, creia na palavra que está liberada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe uma palavra, Ele é o teu Senhor e nada, Ele é o teu pastor, nada te faltará, nada nos faltará. Tem uma palavra, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Tem uma palavra, Romanos 8, 29. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do porvir, nem as coisas do presente, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem o futuro, nem o presente. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe uma palavra. Satanás, o ladrão, vem senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Tem uma palavra de vida, tem uma palavra de ressurreição. Em nome de Jesus, creia na palavra, creia. Basta apenas uma palavra e o Senhor já decretou a cura, já decretou o milagre, já decretou a novidade de vida, o renovo do Espírito, a mudança de sorte, em nome de Jesus, aleluia. Se tem tristeza, Satanás roubar a palavra com incredulidade, trazer incredulidade ao coração. em nome de Jesus. Não deixa a palavra cair na beirada do caminho. Deixa a palavra cair no teu coração e frutificar em nome de Jesus. Você tem palavra que foi liberada sobre a tua vida e que veio do trono de Deus e que muitas vezes você deixou a incredulidade entrar no teu coração. Mas hoje, em nome de Jesus, rejeita a incredulidade, deixa a palavra frutificar no teu coração. Se tem incredulidade, está faltando ouvir a palavra, porque existe uma palavra para você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor.
Oh, se tem incredulidade, porque está faltando você se alimentar das coisas do céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tem tristeza, abatimento no teu coração, porque as coisas não estão acontecendo da maneira que você quer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o choro dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, e aquele que sai andando e chorando, voltará colhendo os seus feixes, voltará colhendo o seu fruto, em nome de Jesus. Aquele homem, quando ele ouviu falar dos feitos de Jesus, ele creu. Ele não questionou. Os fariseus estiveram diante do próprio Deus na terra, e eles questionaram a autoridade de Cristo, eles questionavam os milagres, eles questionavam porque Jesus expulsava demônio. Quando Deus libera uma palavra e alimenta a tua fé, não dá para você deixar os questionamentos matar o que Deus tem para fazer na tua vida. Eu não estou pedindo para você concordar comigo, com a minha humanidade, com os meus achismos. Não é isso. Você pode gostar de azul e eu posso gostar de preto e está tudo bem. Mas o que você não pode é deixar de acreditar na palavra de Deus liberada sobre a tua vida. O que você não pode é deixar de acreditar que aquele sacrifício foi por amor a você. O que você não pode é deixar de acreditar nos princípios da palavra de Deus por causa de modismo. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente, eternamente. Não tem fim. Não tem fim. Eu não sei quantas vezes você ouviu Deus falando com você, aqueceu aqui dentro, agitou teu coração, você sabia que era Deus falando com você, e você deixou os achismos, a incredulidade, as dificuldades, a luta roubar a palavra que Deus tinha para a tua vida. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai deixar mais roubar a tua fé, não vai deixar mais roubar a tua fé naquilo que o Senhor entregou para você. Aquele homem não tinha o conhecimento da lei dos profetas, ele não tinha, ele só ouviu e creu. Quanto conhecimento você já tem na sua vida? E que por muitas vezes, ao invés desse conhecimento embasar a tua fé, para você falar, monte, sai daqui, vai para lá, você fica fazendo um cálculo do ângulo que o monte tem que sair, do que seria necessário, invalidando o poder de Deus. Jesus falou, se tiver fé do tamanho de um grão de... Você vai falar para esse monte, sai daqui e vai. Falar assim isso para os fariseus, impossível. Sabe? Está medindo muito, está calculando muito para ordenar o que o Senhor já falou na tua vida. Está impedindo, já está atrapalhando o que Deus tem para fazer na tua vida. Já está fazendo um cálculo de ângulo, já está querendo pegar guindaste, para depois você falar e tentar transportar um monte, ver o tamanho do caminhão. Está entendendo o que eu estou falando? É uma analogia. Mas todo o embasamento de conhecimento que você recebe é para você crer na palavra de Deus, crer nas promessas do Senhor e manter um relacionamento com Ele. Se aqueles homens estivessem menos preocupados da forma que eles estavam com as tradições das religiões e dos feitos, e mais preocupados em se relacionar com Deus e naquilo que é a verdade da palavra, eles teriam reconhecido Cristo. Eu fico imaginando Cristo diante de Nicodemos, importa nascer de novo. Como assim? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu fico pensando, né? Isso é devagação da minha mente. Amém? Eu, Deus e a palavra. Eu fico viajando. Fico pensando. Será que Jesus não pensou assim? O texto não diz. Nem com ele eu consigo falar de coisas mais profundas? Por
Porque ele fica admirado. Como você não entende? Como você não entende? A palavra do Senhor diz que veio um fariseu interrogar ele. E poucos são os que, né? E ele pergunta qual que é o maior mandamento. E ele fala assim: ouve, ó Israel, há um só Deus. Começa assim. E depois ele fala: amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Vai amar com tudo que você tem. E vai amar o teu próximo como a ti mesmo. É assim. Eu acho que eu confundi. Acho que não foi Jesus que falou. Vamos abrir o texto? Ajuda aí. Para não falar besteira. Já estamos encerrando. Isso é outra ministração que o Senhor me deu, mas deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Marcos. É esse? Deixa eu ver se é esse. Deixa eu confirmar primeiro, aí eu te falo. Não é nenhum desses. Marcos 12, 28? Então estava no capítulo certo, eu li um versículo errado. É isso mesmo. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como lhes Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual que é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E quem amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios, excede toda e qualquer oferta, menos a de Cristo, lógico. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe o reino de Deus. Não está longe o reino de Deus, porque ele entendeu. E ele era o quê? Escriba. Ele era conhecedor da palavra, mas ele entendia a palavra de uma forma diferente. Que você seja aquele que entende a palavra de uma forma diferente. Que você seja aquele que vai amar o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Que você seja aquele que pratica a palavra de Deus e não peca, não porque você tem medo de ir para o inferno, não porque o pastor ou o irmão, mas porque você não quer entristecer o teu Deus, a quem você serve. Que quando você for tratar com o seu irmãozinho, você se lembre de tratar como você deseja ser tratado. Sabe? Faz isso. Faz isso que tudo lhe irá bem. Quem falou isso? Jesus. Assim, desse jeito? Não, mas é basicamente isso. Para bom entendedor, meia palavra basta. Deus já liberou. Só sair, praticar e descansar em nome de Jesus. Pessoal, Deus abençoe. Precisar de oração, tiver dúvida de alguma coisa, chama no direct, tá certo? Nas redes sociais. Então, manda mensagem aí, a gente responde. Tem uma equipe bacana para auxiliar. Vem fazer
Vem fazer uma visita, porque quem visita nunca mais sai daqui, acaba ficando com a gente, se sente em casa, em família. Está desigrejado? Ah, vem para cá em nome de Jesus, porque não tem desigrejado. Amém? Deus te abençoe. Ah, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Também você que tem o seu dízimo, a sua oferta, separe da presença do Senhor.